Olá, eu sou a Adri e após 3 anos de cirurgia, vou compartilhar com vocês 10 coisas ruins que você só sabe sobre bariátrica normalmente depois que você opera. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso e eu gostaria que, se você tiver interesse, você ouça o vídeo anterior e ouça o de agora, que você verá que há muitas coisas que mudam no decorrer do processo. A número 1 é o dumping. O dumping é uma das piores consequências pós-cirurgia que você pode ter. Como cada organismo reage de uma forma após a cirurgia e cada cirurgia leva a um tipo de consequência, é importante frisar que há pessoas que não sofrem com isso, sequer sabem o que é dumping, mas a grande maioria o conhece bem. Os sintomas mais comuns do dumping são pele fria, suor excessivo, tremedeira, vômito, diarreia e sensação de que todas as forças do seu corpo vão embora de repente. Assim, você precisa sentar de forma super confortável, deitar e algumas vezes até dormir de tanta falta de energia que você sente. E quando isso acontece? Muitas vezes. Muitas após ingerir algo muito doce ou em uma quantidade maior do que a necessária, muito gordurosa ou em quantidade maior do que a necessária, ou até por demorar mais de 3 horas sem comer nada. Isso mesmo, um bariátrico dificilmente pode ficar mais de 3 horas sem comer qualquer alimento. E sim, uma vez que você o tenha sentido após a cirurgia, pode ser que você o sinta para sempre. 3 anos pós-operada e eu posso dizer que ainda sofro com isso. Não tanto quanto no início, pois com o tempo você aprende a lidar com ele, aprende a sempre carregar algo na bolsa para manter o horário de 3 em 3 horas se alimentando. Ou se passar o período de 3 horas sem nada no estômago, jamais comer fritura após esse período ou produto industrializado como um chips, uma bolacha recheada, um Doritos, um Fandangos, um pastelzinho do tiozinho, uma coxinha frita, algo do tipo. Ao comer doce, você aprende a optar a comê-lo após a refeição ou depois de comer algo salgado antes. Se for muito doce, nunca repetir. Não cair naquela tentação da gordurinha na carne cozida ou assada. Se comer, comer bem pouco. Se comer fritura, certifique-se de não estar muito gorduroso, sempre passar um pouco mais aquele papel absorvente, aquele guardanapo, dá algumas voltas ali para tirar o máximo de gordura que você puder. Sempre mastigar muito bem, sempre se certificar de que no local haja banheiro, e se houver banheiro, que tenha papel higiênico. É claro, se você puder, tenha o seu papel higiênico na bolsa ali para sua segurança. A número 2 é a sua força e resistência nunca mais será a mesma. Sabe essa força que quando você é gordinho, sobra? E até você pode dizer que tem em excesso? Pois bem, após a cirurgia, diga adeus. Mesmo tomando suas vitaminas e fazendo atividades físicas com a alimentação recomendada pelo nutricionista, você sempre terá a energia suficiente, ou não, para uma vida comum. Mas levantar o mesmo tanto de peso que você levanta hoje, ou ter a disposição para faxinar a casa, cuidar das crianças, levantar todo o peso que levanta na academia como faz hoje? Nunca mais. O corpo fica mais ágil, rápido, responde as coisas com maior rapidez. Porém, parece que tudo custa mais caro. A energia vai embora muito rápido. Você começa a faxina e quando está no meio ou quase no fim, dependendo do tamanho da sua casa, você de repente precisa de um descanso. Precisa dar aquela deitadinha ou se sentar por um período um pouco maior do que o esperado. Já aconteceu de eu estar na academia por um peso demais no leg press, digamos que eu sempre coloco ali 45 cada lado e eu de repente quis pôr 50. Após a terceira empurrada da perna, eu me levantar e ir direto para o banheiro, pois me deu diarreia. Isso aí, gente, diarreia. Volta e meia eu preciso de ajuda para abrir uma garrafa de qualquer coisa. Uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de água, que assim seja. Tirar o sofá do lugar nem sempre é tão fácil. E na academia, faço tudo com a metade do peso que as outras pessoas com o mesmo tempo que eu fazem.
Eu respeito o meu corpo, porque eu sei que a consequência é grave. O aeróbio eu faço de boa, mas tudo que leva peso e exige força pode ser muito caro para mim. E é lorota de quem diz que se tomar certinho as vitaminas, se alimentar direito, você não vai sentir isso. Para todo mundo com quem eu conversei e que desabafam comigo pelo Face, dizem o mesmo. Lembrando que o vídeo é baseado na minha experiência, então eu estou sendo muito real com o que acontece no meu dia a dia. Você pode se alimentar, tomar todas as vitaminas, tomar a injeção de B12 que o médico indique, você sabe quais são as consequências de uma falta de B12 já nesse nível. Se você não sabe, verifique no canal que tem um vídeo falando sobre isso e é muito importante saber o que acontece com você quando você sente falta de vitamina B12. Você pode fazer tudo isso, que você ainda vai sentir diferença sim na sua força, na sua resistência com relação a qualquer atividade física comparado com o antes da cirurgia. Uma grande diferença. A número 3 é libido. Aqui está algo que muda muito. 880. De repente, pode ser muito bom ou ruim para você. E como depende de cada organismo, da sua reação a essa cirurgia e de como cada um se alimenta, pode ser algo que te deixe muito feliz, ou muito frustrado. Há pessoas que relatam que seu desejo sexual saiu de uma vez por semana a nenhuma, 3 vezes por semana para nenhuma depois da cirurgia. Não sente nenhum desejo, vontade e muitas vezes fazem porque o parceiro insiste, mas não sente prazer algum. Muitos recorrem a remédios receitados pelos médicos para aumentar a libido. Outros a uma alimentação bem rica em oleaginosos, como amêndoas, nozes e amendoins. Outros simplesmente se consolam que é isso aí e não querem mais nada porque não sentem vontade mesmo. Um pequeno número de pessoas relatam que nada mudou. Um outro número em maior quantidade diz que seu desejo sexual aumentou tremendamente. Pessoas que antes nem se importavam tanto com sexo sentem desejo de transarem todos os dias e até algumas vezes por dia. Algo incomum entre as pessoas do terceiro grupo é que elas praticam atividade física em academia ou simples caminhadas, tomam suas vitaminas todos os dias e comem oleaginosas ao menos 3 vezes por semana em pequenas quantidades. Para quem está nesse grupo e não tem parceiro sexual, eu pessoalmente indico 2 horas de academia por dia ou caminhada, que já dá uma ajudinha, vamos dizer assim. A quarta situação ruim pós-bariátrica é vitaminas para sempre. Dependendo do tipo de cirurgia que você faz ou de como o seu organismo reage a ela, o médico vai decidir qual o tipo adequado para você e quando você precisa tomar, pois há pessoas que tomam determinado tempo. O médico, após 6 meses, suspende o uso, pois os exames estão ok. E na próxima consulta, 6 meses depois, retornam e o médico pede para que volte a tomar a medicação. Mas a verdade é que raros são os que não precisam recorrer às vitaminas e muitos são os que tomam todos os dias, como eu, e nunca tenho parada. Quem não toma as vitaminas acaba muito fraca, com falta de nutrientes e pode acabar internado em hospital por causa disso. Isso acontece porque após a cirurgia, muito do que você come não é absorvido pelo estômago, indo o alimento direto para o intestino. Seu organismo absorve pouco nutrientes dependendo do tipo de cirurgia feita. A minha foi bypass e de como essa pessoa reage a essa situação. Assim, você precisa das vitaminas que podem ser em cápsula, mastigáveis ou não, às vezes injeção. Quem nunca ouviu falar na vermelhinha? A injeção de B12 é uma das mais indicadas pelos médicos. São muitos os pacientes com a taxa baixa de B12. Se ficou curioso sobre o que é B12 e as consequências de não tomá-la, aqui no canal tem um vídeo que explica o que a baixa de B12 pode causar. No meu caso, além de tomar as vitaminas manipuladas que o meu nutricionista indicou todos os dias, tomo 1 vez ao mês uma vermelhinha. A número 5, gente, uma das consequências também muito chatas são gases, um dos maiores tormentos da vida bariátrica, principalmente logo após a cirurgia. Se eles já fediam, eles viram bombas e saem a qualquer momento, é algo incontrolável. Com o tempo, você aprende que seu organismo vai sempre que puder te castigar com esses gases horrendos quando você comer produtos industrializados como
pizza congelada, comida congelada, salgados congelados, salsichas, bolachinhas recheadas, chips e salgadinhos diversos, como aquelas pipocas doces, Doritos, Fandangos e todos os da espécie. Quando você come pão, por exemplo, que foi feito com muito fermento, pão integral também, não me dá gases, mas dependendo da quantidade de fermento que a pessoa que fez colocou. E isso eu identifico porque na primeira mastigada eu já sinto o sabor. Coloco o pão na boca e se eu sinto que tem pouco fermento, eu como de boa e não me dá gases. Mas se tiver muito fermento, me dá gases. Outra coisa com relação a gases, tome muito cuidado com a carne. Você precisa da carne porque você precisa de proteína, que seu corpo coma muita proteína. Mas se você comer muita carne vermelha, o seu pum, ele vira uma bomba. Cuidado com isso. Então, a dica que eu tenho é cuidado com a quantidade de carne que você come apenas o necessário indicado pelo seu nutricionista e isso vai te ajudar muito com relação aos gases. Se alguém tiver mais dicas, por gentileza deixe aí nos comentários que vai ajudar a todos nós. Essas são as que eu tenho. A número 6. Comer nunca mais será como antes. Olha, muito pode ser dito sobre isso, mas tudo muda. Algumas pessoas não se livram da gula, não seguem o acompanhamento psicológico, não seguem a dieta direito, a dieta passada pelo médico, nem a passada pela Nutri, não ouve o nutricionista, come tudo o que quer e como quer. Se vislumbra ali com os primeiros 20 quilos perdidos, come qualquer coisa, principalmente aqueles que não sentem dumping e, de repente, após um ano, voltam a engordar, viram gordos desnutridos que comem muito, o organismo absorve pouco, acumula gordura e tomam vitaminas e remédios para sempre. Mas o certo é que comer não é a mesma coisa, você não sente o sabor da mesma forma, não é um prazer igual a antes. Comer é mais a necessidade do corpo que precisa comer para se manter. Outra coisa é, após 3 anos, o seu organismo já entra em uma linha de hábito onde você normalmente opta entre o arroz, macarrão e lasanha se os 3 estiverem disponíveis em uma mesma refeição. Dificilmente você come os 3. Até porque não cabe, né, gente? Se você tiver sobremesa, você sempre vai comer menos da comida servida para comer da sobremesa. Não só porque não cabe, mas porque o seu organismo adquiriu esse hábito. Até porque se for bem doce, você vai adorar comer essa sobremesa após a refeição, porque normalmente não te dá dumping. Quem sofre com dumping? Ao comer, sempre mastigará muito e engolirá aos poucos, pois sabe que se entalar, não poderá comer ao menos ali por um período de 15, 30 minutos, dependendo do seu organismo, do seu estômago, porque ele não vai aceitar mais a comida tão cedo depois que entalar. O sabor da comida, o cheiro, tudo parece diferente. O que para muitos está bom, para você pode ser muito salgado, muito apimentado ou muito gorduroso. Muitas vezes você colocará aquela comida linda, cheirosa na boca e ao sentir o sabor vai virar para o lado e dizer: tá bom, mas o que vem agora? O paladar fica hipersensível, muito doce, muito gorduroso, muito salgado, nada que seja muito agrada. E se insistir em comer, vomita ou tem diarreia. Estou falando sobre quem seguiu a dieta e aprendeu a respeitar o corpo, pois todos sabemos que nem todos seguem, respeitam, voltam a engordar e não tem limite. A fome não é como antes também. Antes de você operar, você precisa comer muito para se sentir saciado, ou para se sentir cheio, ou até a barriga doer. Após operar, o seu corpo precisa comer em pequenas quantidades, e tanto faz se você comer um pedaço de bolo ou uma cenoura. Para ele, basta estar com algo lá no estômago. Vai da sua consciência decidir do que vai se encher. Se você vai comer um pedaço de bolo de chocolate, 4 bolachas de água e sal, ou uma maçã na hora do lanche, vai de você, do que você deseja para o resto da sua vida. Porque o seu estômago não vai ficar te lembrando o que é saudável e o que não é saudável. As suas escolhas fazem a diferença, principalmente nos primeiros 2 anos, quando você ainda está desenvolvendo os seus hábitos e modulando o seu corpo. O número 7 é entalamentos. Gente, isso é terrível. Tem pessoas que morrem entaladas. Quem teve e já passou por isso, fica sabendo. Ou você aprende a comer, ou você vai ser punida para sempre entalando por aí. Uma dor horrível que te persegue. Aí você aprende que
Não importa o tamanho da sua fome, o quanto a comida está bonita, gostosa, saborosa, cheirosa, você sempre vai mastigar mais que as outras pessoas, engolir em menor quantidade e comer menos que os outros, a não ser que você queira correr o risco de entalar, comer demais, relaxar o seu estômago, perder a noção do limite e voltar a comer como antes, e engordar tudo ou mais que antes. A número 8 é atividade física. A verdade é que após a cirurgia, você vai consequentemente emagrecer se seguir a dieta. Porém, se você o fizer com a atividade física, assim que liberada pelo médico, claro, seus músculos ficam mais fortes, sua pele mais revigorada e menos pelanca. Tem gente que sequer precisa de plástica. Graças a Deus, eu não fiz nenhuma plástica e sou muito feliz com o meu corpo, com os resultados da cirurgia. Você tem uma resistência maior, fica muito mais animada, a autoestima lá em cima e, mais importante, aumenta a imunidade do seu corpo. Mas o mais gostoso disso é você colocar uma lingerie ou ficar mesmo peladona ali na frente do espelho e dizer: eu estou feliz com o que eu vejo. E também, claro, fazendo com que não fique, como muitas pessoas dizem por aí, operada magrela com cara de doente e fraca. Bom, fraca a gente fica mesmo, mas magrela com cara de doente não. Seja uma caminhada 3 vezes por semana, aula de dança 2 vezes por semana ou uma musculação todos os dias, exercite-se, não deixe de o fazer. Se você quer operar para não ter que fazer exercícios para emagrecer, está tomando a decisão errada se quiser ter saúde. Qualquer atividade física é fundamental nesse processo. Seja logo depois de liberada pelo médico, 1 ano depois, 2 anos depois, não importa quando vem a sua decisão de fazer atividade, é sempre muito importante para o seu corpo. Mas nos primeiros meses, eu deixo a dica, é fundamental com relação à pelanca. E a número 9, a pelanca. O excesso de pele que persegue a muitos um pouquinho mais, um pouquinho ali, um pouquinho no braço, um pouquinho na barriga, nas pernas. Uma forma de amenizar é a inclusão de atividade física no processo de emagrecimento, além de uma superalimentação recomendada pelo nutricionista, que também algumas vezes indica colágeno. O meu não indicou. Muitas mulheres e homens que seguem as 2 ações, que são atividade física e uma boa alimentação, não precisam recorrer a plásticas. Outros, mesmo seguindo, precisam fazer as cirurgias de correção, que pode ser coberta pelo plano de saúde. Muitos não conseguem de cara, só conseguem após a liminar contra o plano, que é expedida pela Justiça. Você entra com a liminar, a Justiça fica a seu favor, se for comprovado, e você consegue fazer a cirurgia. Mas muitas pessoas fazem mesmo pelo SUS. Após entrar na fila de espera, após a indicação do médico, entram na fila de espera e fazem a cirurgia. O negócio é que, como cada organismo reage de uma forma e cada pessoa se cuida de uma forma, não há regra que diga quem vai ficar com a pele, com pelanca, com excesso de pele e quem não vai. O óbvio é que, quanto mais gordo e menores os cuidados, maior a propensão a precisar de cirurgia. Muitos me perguntam o que eu fiz para ajudar com relação à pelanca. Gente, foi atividade física e alguns sentem nojo quando eu digo. Eu até hoje como pé de galinha e moela cozido, coração de galinha assados. Esses são as maiores fontes de colágenos naturais do mundo. Para que eu vou recorrer a remédio? Faz lá uma sopa de pé de galinha, de moela, um coração de galinha assado quando você for naquele espetinho aí perto da sua casa, que já vai te ajudar bastante. Mas uma coisa é certa, só eu sei a alegria que eu sinto quando eu me olho no espelho, eu vejo meu corpo após 3 anos de cirurgia sem nenhuma plástica. Tá, e a número 10 é queda de cabelo. Eu coloquei a queda de cabelo porque isso assusta muito, principalmente no começo, nos primeiros meses, quando algumas pessoas têm muitas quedas. Algumas porque outras não têm tanta queda e não se assustam nada com isso. O ponto é que acontece, e muito na vida de algumas pessoas, que acabam tomando os remédios indicados pelos médicos e o problema é resolvido. Após 1 ano, se você toma as vitaminas certinho e você se alimenta de acordo com o que a Nutri passou, você não tem mais quedas de cabelo. A queda é a normal de todo mundo. O cabelo nasce, o cabelo cai, mas você não tem aquela queda enorme. Se você ainda tiver após 1 ano esse problema, procure seu médico e tome os remédios indicados pelo seu médico, não pelo seu amigo, pelo seu vizinho.
Mantenham o ovo no seu cardápio, mantenham o amendoim, o leite, o queijo, à medida do possível, conforme você puder. O item número 11 vai além do que eu disse nos 10, eu sei, mas é que é algo muito importante e é chato, porque você nunca mais será totalmente independente de um retorno médico. Todo mundo vai ao médico uma vez ou outra, mas o bariátrico precisa ir normalmente de 6 em 6 meses, que é o indicado, porque você precisa fazer os exames, ver a sua taxa de nutrientes, ver se precisa continuar tomando vitaminas, se não precisa, se precisa tomar algum remédio extra, mudar a alimentação, então você sempre precisa ter acompanhamento médico e da nutricionista, e algumas pessoas do psicólogo. Se o médico liberar por tempo maior, agradeça, de repente você não precisa de 6 em 6 meses, mas normalmente esse é o período. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses são as 11 coisas que mais me perturbaram após a cirurgia bariátrica. Respondendo a pergunta, você faria cirurgia hoje se você pudesse voltar no tempo? É claro que sim, né, gente? Eu fiquei fraca, isso eu admito. A minha força ficou bem menor, mas o resto, a minha saúde, a minha pressão, a minha depressão acabou. O meu problema de gastrite, eu não tenho mais nenhum problema de gastrite. Eu não tenho mais dores nos meus joelhos quando eu caminho. Eu consigo fazer uma caminhada, eu consigo fazer uma corrida, eu consigo fazer a faxina na casa. Claro, respeitando ali o tempo do meu corpo para ele repousar. Mas eu faria assim. O meu cabelo ficou mais bonito, a minha pele ficou mais bonita. Claro que não no primeiro ano, porque tinha aquele problema de acne. Agora eu não tenho mais esse problema. E é isso. Eu faria novamente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Coloquem aí, compartilhem comigo a sua experiência, se você tem o mesmo problema que eu, se você tem o mesmo problema que eu tive nesses 10 itens, se você não teve, como é o seu processo. Tudo que você quiser compartilhar eu vou agradecer, porque é muito bom pra gente, pro nosso desenvolvimento e principalmente para as pessoas que estão ainda na dúvida se fazem ou não. Obrigada de novo por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.